Pessoal, boa noite, paz, Senhor, noite abençoada para vocês nessa noite de domingo. Essa é a nossa segunda mensagem do dia. Eu peço desde já que você curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Os padrões aqui da nossa plataforma, da plataforma do YouTube. Quem quiser participar do clube de membros, clicando no botão Seja Membro, assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo exclusivo de vídeos aqui desse canal. Quem quiser abençoar esse ministério, abençoar esse canal, aqui em cima vai aparecer as informações para que os irmãos venham a semear na vida desse irmão que vos fala. Personagem que eu gosto muito. Personagem que eu gosto muito é Davi, né? Eu sempre falo dele aqui, é um personagem que eu estou sempre contando aqui a vida desse servo do Senhor. E eu acho assim que... Por que eu acho que eu me identifico? Porque eu me identifico muito com ele. Porque Davi tem os acertos dele na Bíblia, né? Mas também tem os erros, né? Tem ali a sensibilidade dele, né? De buscar o Senhor, porque eu acho que esse é o grande segredo. E é claro que isso não vai fazer com que a gente invente uma desculpa para o pecado, não estou dizendo isso, tá? Não é uma pregação de hipergraça, mas é uma pregação de sensibilidade, né? E eu acho que esse é o grande ponto. A palavra fala assim, olha, manda chamar Davi. E eles falam, né? Olha, Davi toca bem instrumento, ele é filho de Jessé o belemita, ele é sisudo em palavras, de boa aparência e gentil presença. Então, essas características de Davi, eu acho que elas tocam um pouco no coração, sabe? Sisudo em palavras, ou seja, alguém que tem palavras sérias, palavras retas, palavras de verdade. Era alguém que era belemita, filho de Jessé, ou seja, da tribo de Judá, de Belém de Judá. Alguém que era de gentil presença. A presença de Davi agradava o ambiente, trazia paz ao ambiente. Então, eu acho que era alguém alegre. Acho que era alguém que tinha um espírito animoso, sabe? Não era alguém desanimado, não era alguém que chegava dos lugares ou comentava algo e só falava tristeza, lamentação, murmuração. Não. Era alguém que sim tinha as suas lutas, sim tinha as suas provações, sim tinha os seus desertos, mas era alguém fiel. Alguém que, na sua fidelidade ao Senhor, ele demonstrava a alegria do Espírito Santo dentro do coração dele. Isso que eu acho que é o mais importante, irmãos. Quando a gente passa pelas lutas, pelas dificuldades, e nós passamos, nós temos essa identidade, essa sensibilidade. Por que essa alegria? Eu creio que essa alegria do Espírito, ela vem através de uma vida com Deus, né? A palavra diz o quê? Que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não é a alegria do homem, não é a alegria das circunstâncias, não é a alegria do mundo. Em diversos momentos na vida de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, a gente vê Davi em apuros. Nós vemos Davi passando por dificuldades, né? Piores algumas do que as nossas, né? Quem aqui enfrentou um urso, um leão, um gigante? Ninguém, né? Então nós vemos situações de dificuldade, mas nós não vemos esse servo do Senhor perdendo a sensibilidade, a conexão, a comunhão com Deus. Nós não vemos isso. Nós vemos ele clamando ao Senhor, nós vemos ele buscando ao Senhor. Então essa alegria preenche o coração dele. Ele vai dizer no Salmos 23, do meu cálice transborda. E a pergunta que eu faço nessa noite de domingo, do que o nosso cálice tem transbordado? Das lamentações, da ansiedade, das preocupações, de reclamações? Ou será que o nosso cálice tem transbordado da presença de Deus? Da alegria do Senhor? Será que a nossa presença tem sido uma gentil presença? Será que a nossa presença, mesmo em lutas, em dificuldades, ela alegra o coração das pessoas? Ela traz paz aos ambientes que nós entramos? Acho que é uma reflexão, irmãos, porque assim era Davi. Saul estava oprimido, um espírito maligno tinha tomado conta ali do coração de Saul e mandam chamar alguém que tocasse, aí chamam Davi, e a presença de Davi, que alguém vai dizer assim, mas os louvores, a gente tem que entender uma coisa, o louvor, ele é um instrumento por meio da música, mas é um instrumento espiritual. Se a pessoa não estiver bem, se a pessoa não tiver conexão, o louvor ele não liberta. Na verdade, ele vai revelar quem está tocando, quem está cantando, que não está liberto, que não está bem espiritualmente. Cansei de ver lá na igreja que eu congreguei por muitos anos, um coral muito bom tecnicamente, soprano, tenor, barítono, contralto, todo mundo com as suas vozes afinadas, sabe? E tinha gente que tinha estudado, né, Vila Lobos, feito aula de música, mas meu irmão, minha irmã, sem comunhão. O que eu cansei de ver aquele coral desafinar, aquele coral atravessar no meio do culto, porque o irmão A não falava com o irmão B, porque um não gostava do outro, porque um não olhava para a cara do outro, porque falava mal do pastor, da igreja.
Então a presença de Davi tocando na sala do trono diante de Saul trouxe libertação a Saul, não só apenas por causa do louvor, mas também porque Davi era uma bênção. Ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha uma sensibilidade, o cálice dele transbordava. E o cálice transbordante, a vida abundante, nos permite transbordar na vida dos outros. O que será que nós temos transbordado? Será que temos transbordado na vida dos outros tristeza, ira, mágoa, ressentimento, acusação, opressão, coisas que não agradam ao Senhor? Ou será que temos transbordado a presença de Deus, uma palavra da parte de Deus, oração, né? Gratidão a Deus? Davi transbordou isso. Quando Davi foi levado à presença de Saul, ele transbordou o que tinha. Cada um dá o que tem. Então ele chegou na presença de Saul e essa vida com Deus, essa sensibilidade, proporcionou ali uma operação, viabilizou uma operação do Espírito Santo. Se fossem 2 oprimidos ali, o inimigo ia tomar conta daquela situação. Como o inimigo não viu ocasião na vida de Davi, não viu no coração de Davi a possibilidade de entrar brechas, pelo contrário, viu ali um cálice transbordante da presença de Deus, o inimigo se afastou de Saul. Então é isso, do que temos transbordado. Será que a nossa vida tem sido isso? Um transbordar de sentimentos ruins ou de sentimentos bons? Há um momento, há uma possibilidade. O momento que vivemos é uma possibilidade de mudança. É uma decisão. Acho que tudo começa com uma decisão. Senhor, eu não quero ser alguém que fica lamentando. Senhor, eu não quero ser alguém que vai olhar para a dificuldade, para as lutas e vai sempre pensar da pior forma. Eu não quero ser alguém que vai sempre reclamar, que vai sempre olhar para o que não tem ao invés de agradecer ao Senhor pelo aquilo que eu já tenho. Não quero ser essa pessoa. Eu não quero que o meu cálice se transborde de coisas ruins. Eu não quero que o meu cálice se transborde de violência, de opressão, de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de ansiedade. Não. Eu quero que o meu cálice se transborde da Tua presença. Eu quero que o meu cálice se transborde do Senhor, do Teu Espírito. Porque, meus irmãos, é aquela máxima, né? É uma lei da física, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para coisas ruins, não há espaço para ressentimento, não há espaço para opressão, não há espaço para mágoas, não há espaço para nada disso. Para alguma ação do inimigo de dúvida, de incredulidade, de semente de dúvida contra a promessa que Deus tem te colocado em tuas mãos. Então Davi, para mim, é um grande exemplo. É um grande exemplo. E a Bíblia, ela não esconde os erros dele. Ela não esconde, pelo contrário. A gente vê claramente ele ali sendo penalizado, as consequências dos erros, mas era alguém que sabia reconhecer os seus erros, se voltar diante de Deus, e buscar a Deus com um coração lindo, um coração quebrantado. O que é um coração lindo? É um coração quebrantado. É um coração que se quebra diante do Senhor quantas vezes for necessário. Esse é um coração lindo. Não é um coração de alguém que cresceu na igreja, de alguém que estudou teologia, de alguém que prega muito bem, canta muito bem, tem um canal no YouTube, tem um canal na rede vizinha. Não, isso aí não é um coração lindo. Coração lindo é um coração quebrantado. Um coração que se quebra diante do Senhor, que transborda a presença de Deus. Que sejamos assim. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração, nessa noite de domingo. Mais uma semana se encerrando, e eu tenho a certeza que se houver a presença de Deus, o seu cálice transbordar da presença dele, a semana que virá vai ser uma semana de bênçãos, de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus. Tá bom? Receba essa palavra, fique na paz, a paz de Cristo.